Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Olha nós aí de volta quarta-feira também, hein? Ó, o reverendo Davidson, sim, ele está de volta, ele não nos deixou, pelo contrário, estava aí animado, entusiasmado, contando os dias para que pudéssemos iniciar o nosso estudo. E olha, embora ele vá falar, já vou até compartilhar, o que eu ganhei, ó, ó, proteção divina no curso da vida do Salmo 91, recém-lançado do nosso querido amigo Reverendo Davidson. Oh, se você não tem, não estou te entendendo. Não estou te entendendo, ainda não tem. Só falar com o Davidson, que aí ele vai providenciar. Você que mora no Rio, então fica muito mais fácil. Se você mora fora do estado do Rio de Janeiro, então aí tem que conversar com ele, que ele vai ver lá um meio de chegar até as suas mãos. Mas vamos orar? E logo depois da oração nós vamos chamar o reverendo Davidson para estar conosco. Deus, obrigado pela manhã de quarta-feira, obrigado por cada amigo, amiga que começa a se conectar a nós, que o Senhor abençoe, que o Senhor sustente, que o Senhor fortaleça e que nesse período da manhã ele seja alimentado através do estudo da Tua Palavra. Usa o Teu servo com graça, com sabedoria, com autoridade para falar as Tuas verdades ao nosso coração e à nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Deixa eu chamar o reverendo Davidson. Rosilane Melo já está aí conosco. Bom dia, Rosilane Melo. Bom dia, reverendo Davidson. Tudo bem contigo? Shalom, bom dia, pastor Aderson, bom dia a todos. É um prazer, né, estar de volta depois de umas férias merecidas aí, né? Um descanso, então é muito bom estar de volta. É aqui, ó, reiterando aqui, ó, o que o pastor Aderson disse, proteção divina no curso da vida, o Salmo 91, totalmente explicado à luz da língua hebraica, tá vendo? Ó, 346 páginas, o puro suco da exegese do conhecimento bíblico, aplicado ao salmo mais lido e confiado, né, na Bíblia, do mundo. Aqui também, ó, revelações originais no Salmo 23, uma bênção também para você que quer conhecer o Salmo 23 como nunca antes, né? Também totalmente baseado na língua hebraica. E por fim, ó, esse meu livro aqui, A Semente e a Palavra, um livro de homilética, para você que é pregador ou pregadora, ou que deseja ser um dia, né, pregador ou pregadora da palavra de Deus. Então, é um livro também de 400 páginas, com muitas informações para você fazer mensagens bíblicas que sejam muito aceitas e de muito impacto na vida das pessoas, tá bom? Livros que podem abençoar a vida de você. Obrigado, pastor Aderson. Joia, joia, joia. Então, não vá ficar de fora, hein? Não vá ficar de fora. Nós vamos então aí dar bom dia. Tem aí a Rosilane Mello que está conosco. Temos outras pessoas que também estão conosco, tá bom? Sejam bem-vindas aí ao nosso estudo. Enquanto isso, eu vou aqui pegar o meu dispositivo eletrônico, vou mandar também o link para outras pessoas participarem, tá bom? Reverendo Davidson, fique à vontade. Mais uma vez, olha quem está passando aqui devagarzinho, só para dar aí um bom dia para vocês. Ó. Se você não adquiriu, adquira já o seu. Reverendo Davidson, fique à vontade, Deus te use com graça e com sabedoria. Estamos aqui com o nosso material aberto. Esse aqui é um material muito importante que eu preparei também, que é um resumo de todo o conteúdo que nós faremos do Salmo 91. Tá bom? Então, esse aqui é um material em PDF, ele é de graça para você. Eu já enviei ao pastor Aderson e você pode solicitar o seu PDF gratuitamente. Então, nesse PDF aqui, que tem 22 páginas, nós vamos estar trabalhando versículo por versículo o Salmo 91, que é o conteúdo, né, do nosso material nessa série nova que estamos fazendo sobre o tema Segredos Revelados do Salmo 91.
vai ser uma bênção, né, para a vida de cada um de nós, especialmente para a sua. Você vai ter um gostinho de todos os segredos revelados do Salmo 91 aqui no meu livro, né, que você já está conhecendo aí. Muito bem. Vamos então seguir aqui com o nosso caminho, né? Para quem está meio perdido ainda, não me conhece, entrou de paraquedas aqui nas nossas lives, né? Então, eu sou o pastor Davidson Bignon, sou pastor congregacional, mestre em ciências da religião, teólogo, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento. Eu sou também escritor, licenciado em letras e literaturas e integrei a equipe de revisores da Bíblia de Estudo Matthew Henry, publicado hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil. Eu sou também publisher da editora Contextualizar, possuindo vasta experiência em publicação para autores evangélicos iniciantes. E esse aqui, ó, é o site que você vai poder clicar quando receber o seu PDF, e você vai conhecer todas as minhas obras, com todos os links, inclusive, para você adquirir a obra que você desejar. Muito bem, então essa é a introdução do Salmo 91. Ou melhor dizendo, é a introdução do nosso estudo sobre o Salmo 91, né? Você vai ver aqui que tem algumas questões interessantes sobre o Salmo 91. Muitas vezes, as pessoas, pelo menos antigamente, agora já nem sei se fazem muito isso, mas antigamente as pessoas tinham esse costume, né, de estar deixando a Bíblia aberta no Salmo 91 na estante da sala, achando que só pelo fato da Bíblia estar aberta, que o Salmo 91 em si traria proteção para a vida de muitas pessoas, né? Essa é uma superstição que foi criada aqui no Brasil, creio eu que foi uma superstição criada por movimentos até pentecostais ou neopentecostais, mas o Salmo 91 só tem valor, primeiro, se você conhece a mensagem completa dele de modo profundo, e se você também tem um relacionamento com o Senhor, que é revelado no Salmo 91, né? Então, para que não haja dúvidas, essa vai ser a nossa abordagem, não usar o Salmo 91 ou no quadro, então com a Bíblia aberta na estante, apenas para que você se sinta protegido, não é? Não é esse o caminho. O caminho é, na verdade, um caminho mais sério, não é? Você conhecer a mensagem do Salmo 91 e tomar posse de tudo que essa mensagem do Salmo 91 traz para a sua vida, tá bom? Bom, então nessa introdução aqui nós temos o seguinte, ó. O Salmo 91 é dos mais conhecidos e amados do livro de Salmos, da Bíblia hebraica. Por que estou falando em Bíblia hebraica? Porque estamos falando do original, da língua original em que o Salmo 91 foi composto, tá bom? Como o Salmo 91 é um salmo, né? É uma composição poética, a gente fala em composição e não plenamente de autoria, tá? Mas vamos também falar aqui sobre o possível autor ou compositor do Salmo 91. Lembrando que os salmos da Bíblia são canções. Todos os salmos da Bíblia eram cantados, tá bom? No mundo antigo, na época bíblica. Então, o Salmo 91 é frequentemente chamado de o Salmo do Refúgio, devido ao seu tema central de confiança e proteção divina, tá bom? O nosso tema central é proteção divina, por isso o título do livro é justamente a proteção divina, né? Quando falamos aqui sobre proteção no curso da vida, que é o tema do livro, totalmente baseado no Salmo 91, tá bom? Então, o Salmo 91 é frequentemente chamado de o Salmo do Refúgio, devido a esse tema central de confiança em Deus e proteção, né? Bom, este salmo é uma poderosa declaração de fé na providência e no cuidado de Deus sobre aqueles que nele confiam. Ao longo dos versículos,
Ele descreve os benefícios e as promessas divinas para aqueles que habitam na presença de Deus. Vamos agora analisar este salmo, versículo por versículo, como sempre fazemos, né? Explorando cada palavra no original hebraico e a sua significância dentro do contexto cultural e religioso da época. Então, o Salmo 91 é frequentemente considerado como um poema de confiança divina, destacando a segurança daqueles que habitam na presença de Deus. E isso aqui é um fator, é uma chave de interpretação muito importante. Você vai ver quando começarmos a tratar versículo a versículo a partir do nosso próximo encontro, tá bom? Mas no encontro de hoje nós vamos trabalhar alguns assuntos introdutórios e conhecermos propriamente o Salmo 91, né? Para aquele que ainda não conhece, né? Que porventura não conheça ainda. Muito bem. Então, o Salmo 91 é frequentemente considerado como um poema de confiança divina, destacando a segurança daqueles que habitam na presença de Deus. Embora a autoria seja atribuída tradicionalmente a Moisés, isso não pode ser confirmado de maneira definitiva, né? Alguns dizem que era Davi também, mas eu particularmente sigo com essa interpretação, e foi essa interpretação que eu coloquei no meu livro, né, do Salmo 91, sendo Moisés, portanto, o seu autor, vindo na esteira do Salmo 90, que já temos uma certeza mais assim, mais robusta, né, para dizermos que foi Moisés. No caso do 91, para alguma dúvida, mas eu sigo com essa informação de que foi possivelmente Moisés o seu autor. Vemos aqui 16 versículos que serão comentados ao longo do tempo. Esses versículos serão comentados e nós vamos então entender qual a mensagem, versículo a versículo, do Salmo 91. Né? São 16 versículos, portanto, por isso que o livro ficou bastante grosso, né? Porque são 16 versículos comentados palavra por palavra e, dependendo do versículo, ainda traz uma passagem assim muito que exige muita informação, né? E essas informações, então, fazem com que, de fato, a gente possa compreender certos detalhes que o Salmo 91 traz, tá? Então, são 16 versículos frequentemente utilizados em contexto de oração, adoração e meditação bíblica também, não é? Então, é um salmo muito devocional. Mas você lendo o livro e acompanhando aqui as nossas aulas, a partir de hoje, você vai ver que o Salmo 91, apesar de devocional, ele não é um salmo fácil. Ele não é um salmo também raso, não é? Ele é muito profundo nos assuntos que ele traz. Você vai perceber isso aqui ao longo do nosso curso. Tá legal? Muito bem. Então, a sua mensagem principal é a de que Deus é um refúgio seguro para aqueles que confiam nele, proporcionando proteção contra perigos físicos e também espirituais. O Salmo enfatiza a fidelidade de Deus em guardar seus servos e promete livramento da calamidade e da destruição. Ele é frequentemente associado com temas de segurança, proteção divina, refúgio e paz, tá bom? São os temas tratados aqui no Salmo 91. Vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura literária do Salmo. E a gente vai perceber que nessa estrutura vai também nos ajudar a compreender algumas informações do próprio Salmo, né? Então, o Salmo 91 exibe uma estrutura poética notável, característica comum aos salmos hebraicos. Ele é composto por um total, como nós já vimos, de 16 versículos, divididos em 4 seções principais. Aqui no livro do Salmo 91, eu trato da estrutura literária com um pouco mais de detalhes, tá bom? Mas aqui, para simplificar um pouco, eu apenas coloquei essas informações aqui menores, tá bom? Para não ficar muito técnico e muito denso, né? As nossas aulas também. Mas é importante, se você quiser compreender a estrutura literária do Salmo 91,
de modo mais complexo e mais completo, com gráficos, inclusive, para você entender a estrutura, você precisa conhecer o livro, né? Para que possa, de fato, acompanhar as informações mais precisas e abundantes que eu trago aqui no livro sobre a própria estrutura literária em si, tá? Tem, inclusive, vários eulíricos, né, que aparecem aqui, já que é uma poesia. Mas, enfim, vamos seguir aqui, né? Ele é composto, então, por um total de 16 versículos, divididos em 4 seções principais, cada uma dessas seções contendo 4 versículos, tá? Essa estrutura simétrica e equilibrada contribui para a estética do Salmo e reforça a sua mensagem de confiança e também de segurança. Além disso, o Salmo 91 apresenta uma linguagem poética rica, com imagens vívidas e simbolismo poderoso. Ao longo do texto, encontramos metáforas que descrevem Deus como um abrigo seguro, uma fortaleza, uma sombra protetora e uma asa que cobre. Essas imagens são habilmente utilizadas para transmitir a ideia de proteção divina sobre aqueles que confiam em Deus. Então, ao longo do Salmo, veremos com mais detalhes essas imagens sobre abrigo seguro, fortaleza, uma sombra protetora e asa de uma ave, né, que está cobrindo. Tá legal? Então, é muito interessante a gente perceber essas metáforas, essas imagens, todas elas remetendo a diferentes aspectos da proteção, tá bom? Cada uma dessas imagens veremos aqui a partir da próxima semana, quando formos começar a analisar cada versículo, cada palavra do Salmo 91, tá? A repetição de certas palavras e frases-chave também é uma característica proeminente do Salmo 91, o que serve para enfatizar ainda mais a sua mensagem central de confiança e segurança em Deus. Por exemplo, o uso frequente, né, das palavras refúgio, proteção, livramento e salvação reforça a ideia da presença constante de Deus na vida daqueles que o buscam. Legal? Então, já no primeiro versículo, você vai ver que a chave interpretativa é você buscar a Deus, tá? Você ter um relacionamento de aliança com o Senhor, que é o seu protetor. Legal? Bom, além disso, o Salmo 91 emprega uma linguagem de juramento solene, com declarações enfáticas de promessas divinas de proteção. O uso de expressões como certamente, certamente, não temerá, não virá e não se aproximarão, transmite uma sensação de absoluta segurança e confiança na fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Esses elementos literários combinados criam uma obra poética impressionante que não apenas transmite uma mensagem de confiança e segurança, mas também inspira os leitores a se voltarem para Deus em tempos de perigo e também de incerteza. Tá legal? Então, são elementos literários que são combinados para que a gente possa entender, então, alguns aspectos do Salmo 91. Tá legal? Então, como eu disse, a partir da próxima semana, nós vamos então conhecer o Salmo 91, versículo por versículo. Mas não faremos isso hoje, tá legal? Por hoje, nós vamos agora abrir o Salmo 91. Estamos aqui então com o Salmo 91 aberto. Eu vou abrir aqui o Salmo 91 na versão Nova Almeida atualizada, tá bom? Que eu acho mais interessante, então é uma versão bastante interessante para a gente seguir aqui com a nossa compreensão, né? Então, eu abri aqui na Nova Almeida atualizada, cujo título é dado pela equipe de tradução da Bíblia, é Sob a Sombra do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro.
A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, e nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez no Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então você percebe aqui que é um salmo muito poderoso na sua mensagem. E não é apenas uma mensagem devocional que fala sobre proteção divina, embora somente essa informação já seria suficiente para fazer com que a gente ame o Salmo 91, não é? Mas muito mais do que isso, você vai perceber que esses detalhes que são revelados aqui no Salmo 91, quando vemos no texto em hebraico, o texto original, a gente vai perceber que são detalhes riquíssimos que nos ajudam a compreender o tipo de ministério de proteção também que Deus exerce sobre o seu povo, sobre aquele que confia nele, tá bom? Eu abri aqui o texto em hebraico para você conhecer também o texto, né, do Salmo 91. Na língua hebraica, eu vou ler em hebraico aqui para você, então você vai conhecer também a sonoridade do Salmo 91 em hebraico. Então, a partir da próxima semana, a gente vai analisar palavra por palavra, versículo por versículo, nesse texto original aqui, como aparece no Salmo 91, tá bom? Então, o texto já começa da seguinte maneira. מזמור צדי א'. יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן. אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי, אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר הבות. בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה, צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישוד צהריים. ייפול מצדך 1000, ורבבה מימינך, אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה. כי אתה, אדוני מחסי, עליון שמת מעונך. לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכיו יצווה לך, לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יישאונך, פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. הביא חשק ואפלתהו, אסגבהו, כי ידע שמי. יקראני ואענהו, עמו אנוכי וצרה, אחלצהו ואכבדהו. אורך ימים אשביעהו, ואראהו בישועתי. Esse, portanto, é todo o Salmo 91, completamente, né, apresentado aqui, de maneira que a gente possa compreender e perceber a sonoridade do Salmo 91. Tá legal? Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91,
revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção Divina no Curso da Vida, Revelações Originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Bignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Muito bem. Agora eu gostaria de abrir para o pastor Aderson, para que a gente possa, então, partir aqui, para as partes de perguntas e respostas, alguns comentários, porque na próxima semana, se Deus nos permitir, nós estaremos, então, começando, versículo por versículo, o Salmo 91, palavra por palavra também, para que a gente compreenda os segredos do Salmo 91. Joia, joia. Quero dar bom dia antes de mais nada, os irmãos que estão conosco, alguns talvez tenham passado por aqui. A Ilma Dias, a Patrícia Abreu, a Áurea Santos, a Rosilane Melo, deixa eu ver se tem o Luiz Mário Gomes, que também está aí conosco, e o Sérgio Monteiro. Bom dia, Deus abençoe vocês. Se eu esqueci de mencionar alguém, é só dar um link, um like aí, que a gente vai mencionar o seu nome também. Queridos, nós estamos retornando então no dia de hoje, o primeiro estudo com o pastor Davidson. Ele no ano passado nos acompanhou, nos ensinou, falando sobre, já fizemos estudos sobre o Salmo 23, já fizemos vários estudos, só você dar um pulinho lá na nossa página que você vai ver, e o último estudo foi o estudo de Apocalipse, não é verdade? Que foi aí já no final de 2023. Qual é que vai ser a dinâmica aí do nosso estudo? Vai ter sempre um tempo onde você vai poder fazer as suas perguntas através do chat. Então, se você já tiver perguntas, você pode colocar essa pergunta aí no chat, que nós vamos reunir, e aí depois que o pastor Davidson, ele tem lá, vai ter um período para fazer o estudo, a exposição, dar o esclarecimento, e depois ele vem e vai respondendo as perguntas conforme elas forem surgindo. Então, você pode participar assistindo, você pode participar contribuindo através de perguntas e também esclarecendo aí, as suas dúvidas. O nosso encontro acontece toda quarta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Então, você pode se organizar, você pode enviar suas perguntas. Nós estamos aqui, esse aqui é o livro, tá? Esse aqui é o livro, o recém-lançado, saiu do forno, não tem nem 6 meses esse livro, Se tiver, deve estar batendo agora. Proteção Divina no Curso da Vida, com base aí no Salmo 91. Queridos, olha, vale muito a pena. Sabe por quê? Porque, deixa eu mencionar. Aqui eu tenho, deixa eu ver se vai dar para vocês perceberem aqui. Eu tenho aqui, o texto em hebraico. Além de ter o texto em hebraico, deixa eu folhear. Ele tem a tradução literal, tá? A tradução literal. Além da tradução literal, aí ele começa a
falando, e aí ele tem gravuras, tem imagens. Pastor Aderson, o senhor está fazendo isso para vender o livro? Não apenas para vender o livro. Na verdade, assim, é importante você ter esse livro em mãos como fonte de consulta, de meditação, né? Como uma ferramenta que vai te ajudar a aprender um pouco mais sobre o Salmo 91 e o mais importante, ele usou a língua original, no caso o hebraico, para poder aprofundar e trazer as revelações, aquilo que talvez se perde, e aí, quando é traduzido da língua original para o inglês, do inglês para o português, tem muita coisa que se perde. E aí ele já está trazendo direto do hebraico, né, para a nossa língua. Então, sim, vale a pena você adquirir o livro. E eu quero, então, te incentivar, te encorajar a que você também faça perguntas, a que você também dê as suas contribuições. Hoje está começando, mas se você já tiver alguma pergunta hoje, uma pergunta para fazer nesse momento, não se acanhe. Joga aí no comentário, né? Joga aí no comentário e aí faça a sua pergunta. A Dora está aí também. Bom dia, Dora. Ela levantou a mão. Eu estou aqui. Desculpa, Dora. Me perdoa, me perdoa. Não vou cometer mais essa gafe. Tá bom, queridos? Se tiver alguma pergunta, gentileza fazer. E eu vou fazer uma pergunta, né? Já para aquecer aí. Reverendo Davidson, o senhor havia comentado que muitas das vezes, ou em muitas casas, as pessoas acabam deixando a Bíblia aberta no Salmo 91, né? Como se fosse uma espécie de amuleto. Um patuá evangélico, né? Um amuleto evangélico. Isso se deve por quê? Por que você, assim, na sua percepção, por que isso acontece? Às vezes é Salmo 91, noutras, Salmo 23, não é verdade? Às vezes algum outro texto. Por que isso se dá? Bom, basicamente porque basicamente o povo brasileiro é um povo naturalmente místico. Isso você percebe até pela própria fundação do povo brasileiro, né? Quando o Brasil foi descoberto entre aspas, né? E foi colonizado por Portugal. Então, vieram para aqui, né? Católicos, tinha também aqui africanos, especialmente na época da escravidão africana, né? E tinha também aqui índios. Então, são grupos que tinham por base uma fé bastante supersticiosa. Então, a crença na magia, a crença no sobrenatural, né, de modo mais assim místico. Então, isso foi o fundante na nossa cultura brasileira. E ela perdurou, essas superstições perduraram. Tanto aquele que tem a fé na Umbanda e Candomblé, por exemplo, vão fazer superstições próprias de quem busca esse tipo de religiosidade. Aqueles que já querem uma fé, né, mais ligada aos índios do Brasil, né, então vai buscar lá a crença na pagelança, a crença na magia, na feitiçaria, né, indígena. Há aqueles que também querem crer na própria feitiçaria africana, não é? Que aí vai buscar o Umbanda e Candomblé, como eu disse. E tem o povo evangélico também, que tem essa ala evangélica que busca atingir esse povo que crê nesse tipo de magia, na feitiçaria, enfim, não é? Então, fazendo todo esse sincretismo, você percebe que as pessoas fazem isso, inclusive em algumas igrejas evangélicas, ou ditas evangélicas, né? Geralmente são igrejas neopentecostais que fazem isso, que usam amuletos físicos, precisam de o que eles falam que é os pontos de contato com a divindade. Então, pega o óleo ungido, pega o sabonete ungido, a vassoura ungida, pega o lencinho do apóstolo, entendeu? Pega recentemente, né, o apóstolo aí, que disse ele que sofreu lá um atentado lá, uma tentativa de
de assassinato, aí ficou com a camisa ensanguentada, ele levou a camisa ensanguentada para o templo e eles ficaram usando aquela camisa ensanguentada do apóstolo lá como tendo poderes mágicos, né? E usam até isoladamente aquele versículo de Pedro, né, que é da roupa de Pedro que curava, usam até esse versículo fora de contexto, né, para poder justificar esse tipo de crendice no meio evangélico, no meio gospel, né? Então, se você buscar na internet, no YouTube, você vai ver muita bizarrice no meio evangélico, por causa dessa fé, essas crendices que não tem nada a ver com a fé bíblica, entendeu? São propriamente crendices. Então, de fato, isso faz com que o povo busque esse tipo de caminho. É porque, na verdade, para mim, a confiança em Deus, a gente vai ver a partir da semana que vem, a confiança em Deus é mais do que suficiente. Para mim, é mais do que suficiente. Eu não preciso de nenhum patuá evangélico ou não, eu não preciso de nenhum amuleto, nada disso. Cordãozinho, né, para botar aqui no pescoço, nada disso. Nós não precisamos de proteção alguma, de santo, imagem, de uma estátua, de alguma coisa. A única proteção que nós temos, precisamos e já temos, é a proteção de Deus. Mas tem critérios para que a gente receba essa proteção. E esses critérios veremos a partir do nosso próximo encontro. Então, deixa eu ver se eu entendi. A partir daquilo que você começou a falar, delinear aí, a partir de um estudo sério sobre o Salmo 91, nós podemos entender que, além de esclarecermos muitas coisas a respeito desse Salmo, bem como a palavra de Deus, porque você usa o Salmo, mas você também usa outros textos na própria Escritura, inclusive no próprio livro você faz menção disso, você cita outros textos. Então, também a crendice tende a diminuir, né? Porque você toma conhecimento da verdade, você toma conhecimento daquilo que de fato deve acontecer, uma vez que você põe a confiança no Senhor, como que deve viver, trilhar. Então, a tendência é que as crendices elas venham a diminuir e até zerar, né? Porque crendice vai muito também da pessoa, né? Inclusive, pastor Aderson, no livro, eu vou poupá-los de colocar isso aqui nos nossos estudos, mas no livro tem as crendices do mundo antigo, que são referenciadas no Salmo 91. Então, crendices sobre a praga noturna, tudo isso eram crendices da época. E no livro aqui tem imagens dos deuses pagãos que deram origem a essas crendices, a essa fé pagã, né, no mundo antigo, que acabava também, de alguma forma, atingindo e influenciando o povo de Israel. Então, no livro você vai perceber também esse tipo de crendice antiga e como que o próprio Salmo 91 desbarata esse tipo de crendice. É bem interessante. Bacana. E você tocou falando sobre isso, né? Que consta aqui, né? No livro, as questões das crendices. É interessante depois a gente até pensar, não agora, mas bem lá para frente, porque nós temos aí já o planejamento, né, do que vem depois, mas falar só sobre crendices, né, que seria interessante a gente esclarecer, né, e aí se algum irmão concorda, coloca aí no comentário, né, para a gente depois falar sobre algumas crendices, porque realmente, Reverendo Davidson, a percepção que eu tenho em alguns ambientes, é que com o passar do tempo, com o passar dos anos, por mais que a gama de conhecimento ou a busca por conhecimento seja grande, porque as redes sociais propiciam isso, também, por outro lado, eu vejo um aumento das crendices a respeito de alguns temas, de alguns assuntos. Então, eu acho que é um tema que a gente pode parar depois com calma para ir debruçar sobre, né? Crendices que acontecem aí dentro do arraial evangélico. Algumas são até engraçadas, né? Você que vê de fora, você acha graça com um monte de unção mirabolante que inventam,
um monte de coisa assim do Arco da Velha, né? Tem um canal que eu sigo no YouTube, de vez em quando coloca um vídeo. Esse ele faz para quem gosta de zoeira, né? Para quem gosta de piada, né? Ele é um canal que faz zoeira com esse tipo de exagero. É um canal chamado Top 5 da Heresia. É muito engraçado. São vídeos assim, bem editados, né? E eles são muito engraçados para quem gosta desse tipo de conteúdo. É um canal que eu acho engraçado e, de vez em quando, eu assisto para poder aliviar um pouco a mente também, né? É sempre bom, né? Um refúgio, ao mesmo tempo saber, porque quando aí chegar alguém comentar, opa, já vi, esse canal já falou, já denunciou, digamos assim, né? Esse tipo de questão, então ele já está sabendo. A nossa irmã Dora aqui, ela fala também da água ungida, quando você falou lá de alguns elementos, né? Que alguns utilizam, ela fala da água ungida. O Sérgio Monteiro, ele fala a respeito dos egípcios que tinham pavor da escuridão, né? E a Dora também volta e fala: a minha mãe dizia que essas pestes, né, da noite eram os ladrões que roubavam e matavam. Olha, É mais do que isso, é peste mesmo, entendeu? Era uma crença em pestes de verdade. Você vai ver ao longo do estudo. então, queridos, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, duas coisas para vocês, importantíssimas. Primeiro, tá vendo que esse estudo promete, né? Tá vendo que esse estudo promete. Minha sugestão é, pega um caderno, uma caneta ou um lápis, e aí se conecta a nós toda quarta-feira, às 7 horas da manhã, para esse estudo, né? Compartilha, né? Olha, os irmãos lá de Aracruz estão fazendo estudo junto com o reverendo Davidson, é um estudo aberto, né? Vamos lá, para vocês conhecerem um pouco mais, divulga, né? A nossa intenção aqui é edificar, a nossa intenção aqui é esclarecer. E também, aí é a segunda questão que eu falo, né? Aqueles que puderem, e eu sugiro, né? E eu assino embaixo, adquiram, né? Adquira o livro, né? Para você poder ter em casa, porque, por exemplo, o reverendo Davidson não vai falar tudo que está no livro. Isso é uma verdade, né? Ele não vai falar tudo que está no livro, ele vai falar aquilo que é importante. Mas tem algumas outras coisas que vão estar no livro. E como é que você vai saber? Comprando o livro. Ele comentou aí mesmo, ainda há pouco, sobre as crendices, né, que envolvem esse contexto. Ele não vai comentar, não vai falar, uma ou outra ele deve citar, mas é importante você adquirir o livro, ok? A Dora continua aí falando, eu tenho 2 irmãos que gostavam de ir às festas, então ela amedrontava os filhos, né, falando a respeito dessas questões. Crendices. Crendices, né? Então, estamos chegando aí ao final. Algum irmão também queira fazer a contribuição? Muito obrigado aí, Sérgio Monteiro, Adora, pelas contribuições. Ilma e outros irmãos, se tiverem, estejam à vontade para dar as suas contribuições, para fazer a sua pergunta, né? Agora queremos muito que vocês participem, que vocês possam fazer as suas perguntas, para que vocês possam compreender, assim como eu, compreender mais e mais a respeito aí desse Salmo 91. E outra coisa, amados irmãos, se você quer saber, quer buscar mais informações, digamos assim, técnicas, eu convido você a visitar o canal do Reverendo Davidson. O Reverendo Davidson tem um canal, e nesse canal tem diversos estudos que você pode consultar, e chegando lá você vai aprender um pouco mais. Fala um pouquinho, querido Davidson. Sim, o meu canal é o meu nome, né? Como está aqui, ó. Meu nome aqui, ó, Davidson Bignon, né? Davidson Bignon, né? Assim que se pronuncia. É o meu canal, eu já tenho mais de 600 estudos ali, pregações, são estudos, pregações, aulas que eu dou no seminário, e além, né, do material especial também que eu preparo. Recentemente eu fiz um material especial sobre a história do povo de Israel, e já está lá, já está disponível lá de graça para você, é uma aula completa sobre a história de Israel desde Abraão até essa guerra atual
contra o Hamas, tá? Lá eu falo, inclusive, o que significa Hamas na Bíblia. Sim, Hamas está na Bíblia hebraica, existe uma palavra hebraica chamada Hamas. E você vai ver o que significa nesse material, nesse estudo histórico sobre Israel. Então, se você quer saber, com curiosidade, todas as guerras principais que Israel se envolveu nos tempos recentes, e mesmo a evolução histórica desde Abraão até a independência de Israel em 1948, esse é um vídeo interessante, de modo resumido, prático, para você compreender a história de Israel. Tem outros materiais também, de estudos especiais que eu faço. Além, é claro, das nossas lives aqui. Todas as lives que fizemos aqui, elas estão lá no canal do YouTube, tá bom? Então é só procurar aqui, ó, o canal Davidson Mignon, e você vai achar lá todo o conteúdo, com mais de 600 conteúdos para você edificar a sua vida e abençoar a sua igreja, caso você seja pastor, pregador ou pregadora, tá bom? Joia, 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 joia. Então, nós vamos caminhando para o final, são 7 horas e 50 minutos. Próxima quarta-feira, então, temos um encontro marcado para aprender, para desvendar, para compreender em profundidade o Salmo 91. Lembrando, às terças-feiras nós estamos voltando aí com a nossa Manhã com Deus. Amanhã e sexta que vem nós não iremos fazer. Eu quero te fazer um convite. E que convite? Ou melhor, 2 convites. O primeiro convite que eu te faço é que você esteja orando pelo irmão Geraldo, aqui da nossa igreja, aqui em Aracruz. Ele está internado, ele passa aí por um momento muito difícil e que carece das orações. A nossa igreja tem orado, nós temos orado, mas precisamos orar por ele. Os médicos já desenganaram, os médicos já estão só aguardando o momento em que ele vai se despedir, a forma como eles colocaram, né, deste mundo. Mas eu creio no poder de Deus. Eu creio no milagre de Deus. E eu creio no milagre de Deus da seguinte forma. Eu creio no milagre de Deus usando os médicos para poder promover a restauração da saúde. Eu creio no milagre de Deus, a sua própria intervenção divina, fazendo com que a pessoa melhore. Mas eu também creio no milagre de Deus quando ele chama os que são seus para estar junto dele. Então, eu creio nessas 3 formas de Deus agir, ok? Compartilho com Deus e compartilho com os irmãos. Olha só, eu gostaria de que o nosso irmão, né, pudesse levantar daquela cama, daquele leito. Contudo, me submeto à vontade do próprio Deus. Eu quero, então, te encorajar que ore pelo nosso irmão Geraldo. E o segundo convite que eu quero compartilhar com vocês é que no final deste mês, feriadão, Semana Santa, eu não sei se vai ter programação na sua igreja, eu não sei se você vai viajar, mas se você estiver pensando em viajar, vou te dar uma dica sensacional. Aracruz, o aniversário aí do campo de Aracruz, ok? Isso vai ser no dia 29, que é sexta-feira, 10 horas da manhã, no dia 30, às 19 horas, e no dia 31, às 19 horas também, sexta, sábado e no domingo. Eu vou enviar o relatório nos próximos dias e eu vou até, inclusive, sugerir, caso alguém queira vir, e aí fica pensando, puxa, mas aonde eu posso me acomodar? Eu tenho 2 sugestões. Pode se acomodar lá na igreja. Se lembra dos retiros do passado, a base de colchonete? Então, é isso aí. Ou eu estou vendo aqui alguns hotéis que tem por aqui, um preço de custo bem interessante, tá bom? A Roselane Mello faz aí o seu comentário. O pastor Davidson estará aqui em Itaboraí no próximo domingo. Teremos livros para adquirir. Que legal. Um dia ainda vou ter o privilégio, a honra de trazer o pastor reverendo Davidson aqui em Aracruz. Fala, meu amigo. Aqui, eu vou levar lá, nesse fim de semana, né? Vou levar os 3 livros, tá? Eu vou levar esse aqui, A Semente e a Palavra, que tem poucos exemplares, bem poucos, mas eu vou levar todos para oferecer lá. Vou levar o Salmo 91, né, que é o nosso estudo, e o Salmo 23 também. Vou estar levando lá alguns exemplares. Então, se você mora perto lá de Itaboraí, na Igreja Central, Igreja Congregacional Central de Itaboraí, pastor Flávio Prado, tá? Se você estiver por lá, você poderá me conhecer pessoalmente e adquirir os livros por lá também, que serão oferecidos lá. E vou falar sobre
a escola dominical, sobre educação cristã, porque é o dia de rumo à escola, no próximo domingo. Então, eu fui convidado para falar e vou dar uma palestra lá sobre esse assunto. Joia, 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 joia. A Dora está falando amém, estarei orando. A Rosilane Melo está falando ótimo, ótimo, que legal, que legal. Vamos orar, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, que Deus continue abençoando, sustentando, fortalecendo, que esse canal seja tão somente um instrumento do Senhor para abençoar a cada um de vocês. Eu quero convidar o reverendo Davidson para fazer suas considerações finais e logo depois esteja orando por nós. Pode ser, Davidson? Claro, será um prazer, né? E minhas considerações finais não percam os nossos estudos. Eles vão ser bastante edificantes e vai ser uma análise bem profunda e bem direta também, de modo resumido. Claro, não dá para falar 346 páginas, né, em toda a sua profundidade aqui, é muito, muito conteúdo. Mas vamos resumir e você terá condições, então, de compreender assim as revelações do Salmo 91 no hebraico de modo mais simples e mais básico também, tá? E, claro, recomendo que adquira os meus livros, não apenas para ajudar o meu ministério, mas também muito mais para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Tendo esse conhecimento, você vai ter, assim, um upgrade, né, na sua própria relação espiritual com Deus. Eu já quero aproveitar, pastor Aderson, para fazer uma revelação, tá? Em primeira mão, eu estou escrevendo um novo livro, né? Como sempre a gente está produzindo mais material, estou escrevendo um livro novo. Esse livro novo será um comentário, não o comentário do livro inteiro, mas o comentário do prólogo do livro de Jó, baseado na língua hebraica também. Tá legal? Então, o comentário do prólogo, também comentários mais gerais do livro inteiro, mas mais detidamente o prólogo do livro de Jó. E vou tratar dos assuntos polêmicos, né? Já estou na metade do livro, na escrita dele. Assuntos polêmicos, como por que o justo sofre, como que isso acontece, o que a Bíblia revela sobre o sofrimento, falar também sobre a questão da meritocracia evangélica, não é, que é o sistema meritocrático, né? Meritocrático. Vou falar sobre isso, vou falar sobre a própria defesa da fé cristã em meio ao sofrimento. Então, são todos os assuntos difíceis, transversais, que aparecem no livro de Jó. Eu também já estou trabalhando nesse livro. Creio que consigo lançar ainda esse ano, tá? É o lançamento desse ano sobre o livro de Jó. Então, aguarde, vai ser um lançamento também bastante aguardado e bastante abençoador, tá bom? Bom, vamos fazer a oração final, né? Vamos fazer essa oração. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de te adorar, servir a ti e colocar, Senhor, a nossa vida em perspectiva no seu altar. Agora nós clamamos a ti pela bênção, Pai, dos nossos estudos que estamos planejando para o início desse ano, que sejam estudos abençoadores, que sejam, ó Pai, mais 16 encontros, que sejam reveladores da tua vontade para a vida de cada um de nós. Então, clamamos a ti que tu estejas trabalhando, que tu estejas nos protegendo, já que o Salmo 91 é o Salmo de proteção por excelência. Clamamos a ti pela tua bênção, pela tua graça e pela tua paz. Nós assim te exaltamos, pedimos estas bênçãos em nome de Jesus, hoje para todos, sempre. Amém e amém. Microfone, pastor Aderson, tem que abrir. Deus abençoe vocês. Já tem mais um estudo no forno, hein? Olha que interessante, mais um estudo no forno. Hashtag fica a dica, hein? Cola com a gente. Livro de Jó. Livro de Jó. Cola com a gente que vocês vão conhecer muita coisa, hein? Para honra e glória do nosso Deus, que seja dito. É para honra e glória do nosso Deus. Um beijão no coração de vocês, uma excelente quarta-feira. Reverendo Davidson, obrigado por tua presença, por contribuir conosco, por nos abençoar também. Tchau, tchau, queridos. Shalom. Shalom.